Meu nome é Camille Carter e eu tenho 33 anos. Na noite em que minha irmã anunciou que estava esperando o quarto bebê, minha família nem perguntou como eu me sentia. Não perguntaram se eu tinha tempo, se eu estava cansada, ou se eu tinha uma vida fora de ser útil para eles. Eles só me olharam como se a decisão já estivesse feita. Estávamos em um churrasco de família. Os pratos ainda estavam quentes, chá doce na mesa, todo mundo sorrindo como se mais um bebê fosse um presente, e como se minha agenda já estivesse incluída nisso. Minha mãe bateu palmas e disse: mais um. Festa grande. Depois ela se virou para mim com aquela voz doce que as pessoas usam quando não estão realmente perguntando. Você vai cuidar das crianças quando sua irmã precisar descansar. Meu pai olhou para a mesa. Não falou nada, mas o olhar dele dizia sempre a mesma coisa. Não envergonhe a família. Faça o que mandam. Eu coloquei meu copo na mesa e disse: por que eu? Isso não é minha responsabilidade. A mesa inteira congelou. O sorriso da minha irmã sumiu primeiro. Depois ela deu uma risada curta e feia e disse: você é livre. Considere isso um treino. Treino, como se a minha vida inteira fosse só prática para servir a vida dela. Eu não discuti. Não expliquei nada. Peguei minha bolsa, peguei o prato que eu tinha levado, e saí. Enquanto eu saía, eles ficaram lá, esperando eu me sentir culpada. Eu pensei que sair em silêncio ia acabar com tudo. Pensei que um simples não ia finalmente ensinar eles onde a minha vida começa e onde as exigências deles terminam. Mas na manhã seguinte, meu telefone tocou de um número desconhecido. Uma voz calma disse: bom dia, senhora Carter. Aqui é do departamento de polícia. Alguém deixou 3 crianças em um centro comunitário com um bilhete dizendo que você é responsável por elas. Antes de eu contar o que aconteceu depois, me diz como está o tempo aí onde você está assistindo. Ele combina com o seu humor hoje? E se você já foi tratado como o plano B não pago da sua família, deixa like e se inscreve, porque essa é a história de como uma mulher disse não, e as pessoas que dependiam da sua bondade finalmente aprenderam o custo dos limites. A viagem até o centro comunitário Lakeview levou 14 minutos, mas pareceu que eu estava atravessando de uma vida para outra. Minha mão ficou firme no volante, mas minha cabeça não parava de repetir a mesma frase. Alguém deixou 3 crianças com um bilhete dizendo que eu era responsável. Não me ligaram. Não pediram. Nem mandaram mensagem. Só deixaram. Quando cheguei no estacionamento, vi 2 viaturas na entrada e 3 mochilas pequenas encostadas num banco, como se fossem provas. Minha sobrinha mais velha, Harper, estava sentada dura, de braços cruzados, tentando parecer forte. Miles chorava dentro da manga do moletom. E a pequena Chloe dormia encostada em uma funcionária do centro, que já parecia cansada de tantas histórias de adultos irresponsáveis. O policial Briggs se apresentou com uma voz calma e olhos cansados. Perguntou se eu era Camille Carter. Eu disse que sim. Ele então me mostrou o bilhete. Estava escrito com a letra alegre da minha irmã. Camille concordou em cuidar das crianças hoje. Família ajuda família. Vamos buscá-las depois. Eu fiquei olhando para aquelas palavras por um longo segundo, porque não eram só uma mentira. Eram uma armadilha disfarçada de favor. Eu desbloqueei meu celular e mostrei ao policial Briggs as mensagens da noite anterior. Ali estava minha mãe dizendo que eu ia cuidar das crianças. Minha irmã dizendo que eu estava livre e precisava de treino. E ali estava minha resposta, clara como água. Isso não é minha responsabilidade. Eu nunca concordei em cuidar das crianças. O policial Briggs olhou para a tela, depois para o bilhete, e a expressão dele mudou. Ele parou de tratar aquilo como um mal-entendido de família e começou a tratar como um caso oficial. Eu pedi para ele registrar que eu não tinha aceitado ficar responsável pelas crianças. Pedi também para a funcionária do centro comunitário dar um depoimento dizendo que as crianças tinham sido deixadas lá antes do horário de abertura, sem nenhum adulto me esperando ou me avisando. 40 minutos depois, minha irmã e o marido dela chegaram. Faziam barulho antes mesmo de entrar. Marissa entrou correndo, passando a mão na barriga, chorando que estresse fazia mal pro bebê. Trevor vinha logo atrás, de óculos escuros, como se o lugar fosse dele.
Ele apontou para mim e disse: ali está ela, a tia que chama a polícia por causa de criança. Eu não levantei a voz. Só olhei pro policial Briggs e disse: por favor, coloque isso no relatório. Minha mãe, Elaine, chegou em seguida, depois meu pai, Victor. E o ambiente mudou na hora. Meu pai era um homem respeitado no bairro há anos. Um desses homens que as pessoas escutam só porque ele fala com autoridade, mesmo quando está errado. Ele apertou a mão do policial e disse: isso aqui é um mal-entendido de família. Minha filha é muito emocional. Eu quase ri. Não porque era engraçado, mas porque finalmente eu estava vendo o sistema funcionando ao vivo. Eles não precisavam da verdade. Só precisavam que todos acreditassem que eu era difícil. O policial Briggs ouviu tudo com calma e respondeu: deixar crianças em uma instituição pública com uma pessoa que não aceitou supervisioná-las não é um mal-entendido. O silêncio que veio depois foi bonito. O choro da Marissa diminuiu. Trevor parou de sorrir. Minha mãe me olhou como se eu tivesse traído a família só por deixar os fatos falarem. O rosto do meu pai endureceu. Ele percebeu que o policial não ia ser manipulado. Eu me ajoelhei na frente da Harper, do Miles e da Chloe e falei baixinho: vocês não fizeram nada de errado. Porque eles não tinham feito mesmo. Os adultos é que tinham falhado. E eu não ia deixar ninguém usar aquelas crianças como escudo. Então eu me levantei, olhei para minha irmã e disse: de agora em diante, qualquer pedido vai ser por mensagem. Nada de deixar crianças sem aviso, nada de bilhete, nada de suposição. Marissa respondeu, irritada: você está me punindo por ser mãe? Eu disse: não. Eu só estou me recusando a ser uma sem ter concordado. Trevor chegou mais perto, tão perto que eu sentia o cheiro de café e raiva dele. Você acha que isso te faz forte? Isso só te faz amarga. Eu sorri para ele pela primeira vez naquela manhã e respondi: então se certifica de escrever meu nome direito quando contar essa história. E saí antes que eles me puxassem de volta para mais um ciclo de culpa. Mas naquela noite, quando comecei a fazer ligações para me proteger, eu descobri que o centro comunitário não tinha sido o primeiro lugar onde tinham usado meu nome. Só tinha sido o primeiro lugar que chamou a polícia. Por volta das 7 da noite, eu estava sentada na mesa da cozinha com o laptop aberto, um caderno ao lado e uma xícara de café que eu já tinha esquentado 2 vezes, mas nem tinha tocado. Comecei pela escola da Harper, esperando só uma conversa estranha e talvez um formulário simples de contato de emergência. Mas a secretária parou quando eu falei meu nome e disse: ah, sim, senhorita Carter. Você está listada como responsável principal para buscar a criança, caso os pais não possam. Responsável principal. Não emergência. Principal. Eu pedi para ela me mandar todos os documentos que tinham no arquivo. Depois liguei para o pré-escolar do Miles. A mesma coisa. Eu estava como pessoa autorizada para buscar, contato de pagamento reserva e apoio durante a semana. Depois liguei para a clínica pediátrica da Chloe, e meu estômago virou quando a recepcionista disse: você está registrada como cuidadora autorizada para consultas quando os pais não puderem comparecer. Eu nunca tinha assinado nada disso. Por volta das 9 da noite, chegaram 3 arquivos PDF no meu e-mail. Abri o primeiro e vi meu nome escrito com uma letra que tentava parecer a minha, mas não parecia. O C e Camila estavam tortos. O sobrenome estava duro demais. Quem assinou tinha copiado letras, não uma assinatura. O segundo formulário tinha meu telefone, meu endereço e uma frase que eu nunca escrevi. Camille Carter concorda em ajudar com cuidados contínuos das crianças durante a gravidez e recuperação pós-parto. Contínuos. Essa palavra me deu um frio na pele. Não era sobre um dia. Eles estavam criando um registro falso para me transformar em uma segunda mãe sem me perguntar nada. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu processar aquilo. O grupo da família tinha explodido. Minha mãe escreveu: Camille, sua irmã está grávida e com medo. Pare de fazer tudo ser sobre você. Meu pai escreveu: família de verdade não precisa de papel. Trevor escreveu: você quis ser independente e agir como solteira.
Parabéns. Agora todo mundo sabe que tipo de tia você é. E então Marissa mandou um áudio. Eu ouvi uma vez. A voz dela estava tremida, dramática. Eu não acredito que você me humilhou na frente da polícia com meus filhos vendo. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Eu não respondi. Eu já tinha aprendido que cada resposta virava arma na mão deles. Em vez disso, tirei prints. Salvei o áudio. Baixei os documentos. Depois procurei uma advogada de direito de família que lidasse com assédio, limites de custódia e documentos falsos de autorização. Foi assim que encontrei Maya Shen. Ela atendeu o próprio telefone, mesmo sendo tarde. E depois de 5 minutos ouvindo, ela disse: Camille, não se encontre com ele sozinha. Não fale por telefone sem gravação legal. Não aceite as crianças sob sua responsabilidade a menos que você esteja pronta para responder por tudo o que acontecer com elas enquanto estiverem com você. E amanhã de manhã, nós vamos enviar uma carta. Pela primeira vez naquele dia inteiro, eu senti o ar entrar de verdade nos meus pulmões. Maya me explicou que aqueles documentos talvez ainda não fossem um caso criminal, mas já eram sérios o suficiente para criar um registro oficial. Ela disse que pessoas como a minha família dependiam da confusão. Misturavam amor, obrigação, culpa e papelada até a pessoa ousada não conseguir mais entender onde acabava a responsabilidade. Vamos deixar esse limite chato e oficial, ela disse. É assim que se vence o caos emocional. Na manhã seguinte, Maya enviou cartas registradas para Marissa, Trevor, Elaine e Victor. A linguagem era educada, limpa e ao mesmo tempo firme, do tipo que corta sem fazer barulho. Nelas estava escrito que eu não tinha aceitado cuidar das crianças de forma contínua. Que eu não tinha autorizado ninguém a colocar meu nome como responsável principal. E que eu exigia a remoção do meu nome de todas as escolas, creches, clínicas e atividades. Também deixava claro que qualquer nova tentativa de deixar crianças comigo sem autorização por escrito seria documentada e reportada. Minha mãe me ligou 12 vezes depois de receber a carta. Meu pai mandou mensagem. Você trouxe um advogado para assuntos de família. Eu respondi só uma vez. Vocês colocaram meu nome em documentos legais. Depois disso, eu silenciei todos. Por 2 dias, ficou tudo em silêncio. Eu quase achei que tinha funcionado. Quase achei que a vergonha finalmente tinha chegado neles. Mas na quarta-feira à tarde, enquanto eu me preparava para uma reunião de emergência no hospital pediátrico onde eu trabalhava, a recepção me ligou. A voz da atendente estava desconfortável. Camille, tem um homem no saguão com 3 crianças. Ele diz que são suas. Eu lembro de andar até o saguão do hospital com meu crachá ainda preso no blazer e minhas anotações na mão. Existem lugares onde drama de família já é ruim. Um hospital é pior. É perigoso. As pessoas vão ali porque os filhos estão doentes. Porque o tempo importa. Porque cada corredor existe por causa de urgência. E Trevor Blake tinha decidido transformar aquilo em palco. Ele estava perto da recepção de segurança, com Harper, Miles e Chloe ao redor dele. Chloe estava com um sapato desamarrado e um coelho de pelúcia arrastando no chão. Miles tossia dentro da manga. Harper parecia envergonhada, velha o suficiente para entender que estavam sendo observados, mas nova demais para impedir aquilo. Trevor sorriu quando me viu. Lá está ela, ele disse alto. Tia Camille, a mulher de carreira que tem tempo para todo mundo menos para a própria família. O segurança olhou dele para mim. Eu mantive a voz baixa. Essas não são minhas crianças. Eu não aceitei ficar responsável por elas. Ele recebeu notificação legal para não fazer isso. Trevor riu e levantou o celular. Repete isso para a câmera. E começou a gravar antes mesmo de eu piscar. Olhem isso, pessoal. Minha esposa grávida está em casa doente e a irmã dela se recusa a ajudar com 3 crianças por algumas horas, no hospital pediátrico. Naquele momento, eu entendi o quão longe ele ia. Ele achava que vergonha pública ia me fazer ceder. Só esqueceu que estava dentro de um hospital, cheio de câmeras de segurança, registros de acesso, testemunhas, protocolos, e pessoas treinadas justamente para documentar tudo com precisão, porque ali vidas dependem de registro correto. Eu me virei para o segurança e disse:
Por favor, chame a liderança da segurança do hospital e não deixe esse homem abandonar crianças aqui. O sorriso do Trevor falhou por um segundo. Você não pode me prender aqui. Eu respondi. Não, mas você também não pode abandonar menores aqui e fingir que eu aceitei ficar responsável. Meu supervisor chegou 2 minutos depois. Ela já tinha me visto lidar com falta de energia, falta de leitos, ambulâncias chegando sem parar e pais desesperados. Mas nunca tinha visto minha família. Trevor tentou ser simpático com ela. Disse que eu estava exagerando, que era algo pessoal, que eu tinha prometido ajudar. Minha supervisora olhou para as 3 crianças, depois para o celular dele, depois para mim. Senhor Blake, ela disse. Isso é um hospital, não um ponto de deixar crianças. O senhor está atrapalhando o funcionamento e envolvendo menores em um conflito de adultos. O senhor precisa sair daqui com seus filhos agora. Ele baixou o celular. Pela primeira vez, parecia menos confiante. Minha esposa está grávida. Ela respondeu. Então seus filhos precisam de um arranjo responsável. Essa responsabilidade é sua. A segurança escoltou ele para fora enquanto ele gritava que eu ia me arrepender de humilhá-lo. Harper olhou para trás enquanto saía. O rosto dela não estava com raiva. Estava confuso. E isso doeu mais do que qualquer ameaça do Trevor. Eu quis correr atrás dela. Quis dizer que eu amava ela. Que nada daquilo era culpa dela. Que os adultos estavam falhando com ela de um jeito que ela só ia entender anos depois. Mas eu fiquei no lugar. Porque eu já tinha aprendido que amor sem limites era exatamente o que tinha me levado até ali. Depois que eles saíram, o hospital fez um relatório de ocorrência. As câmeras do saguão tinham gravado tudo. E a própria live do Trevor tinha registrado ele falando coisas que só pioravam a situação dele. Maya quase parecia animada quando eu liguei. Ele fez isso no seu trabalho? Ela perguntou. Com câmeras, eu respondi. Sim. Ela soltou um suspiro lento e disse. Esse homem acabou de embrulhar a própria prova de presente. Naquela tarde, enviamos uma segunda carta. Essa era mais forte. Nada de contato direto, exceto por e-mail. Nada de aparecer na minha casa ou no meu trabalho. Nada de me listar como cuidadora. Nada de posts, vídeos ou declarações dizendo que eu tinha abandonado crianças que eu nunca tinha aceitado cuidar. A carta também deixava claro que continuar com esse comportamento poderia gerar acusações de assédio, difamação e interferência intencional no meu trabalho. Na hora do jantar, minha mãe já estava ligando de números bloqueados. Meu pai deixou um recado dizendo que eu tinha ido longe demais. Marissa postou um vídeo chorando, mostrando só os olhos inchados e a mão na barriga. Ela dizia: algumas pessoas punem crianças para provar um ponto. Ela não falou meu nome. Mas nem precisava. Metade da igreja já sabia exatamente de quem ela estava falando. Os comentários vieram cheios de corações, orações e mulheres me chamando de fria sem conhecer minha história. Trevor compartilhou o vídeo do hospital, cortado com cuidado para começar só depois dele já ter chegado. A legenda dizia: é isso que acontece quando a família esquece de ser família. Naquela noite, eu fiquei no brilho do meu laptop, vendo estranhos me julgarem por 30 segundos de mentira. Eu sentia a raiva subir, mas já não era desorganizada. Era focada. Eles tinham escolhido o palco público. Tudo bem. Eu não ia gritar da plateia. Eu ia levar provas direto para o microfone. 3 dias depois, no evento de arrecadação para bebê que minha mãe organizou na igreja, foi exatamente isso que eu fiz. O tema era "É preciso uma comunidade para criar uma criança". Eu sabia disso porque o convite tinha sido postado no Facebook, Instagram e no boletim da igreja antes mesmo de alguém me avisar. Tinha balões em tons pastéis, mesa de doces, uma foto de ultrassom emoldurada e uma caixa de doações branca com pezinhos dourados desenhados. Na caixa estava escrito: ajudem Marissa a descansar antes do bebê número 4. Eu fiquei no fundo do salão por quase 5 minutos antes de alguém perceber minha presença. Minha mãe estava perto do bolo, recebendo abraços como se fosse ela quem estivesse grávida.
Meu pai estava ao lado da mesa de doações com um sorriso de igreja, apertando mãos e deixando todo mundo acreditar que a família dele tinha sido ferida pela minha crueldade. Marissa estava sentada numa cadeira decorada, usando um vestido rosa claro, com a mão na barriga, perfeita como uma imagem de maternidade frágil. Trevor andava pelo salão como um organizador de campanha, agradecendo doações e garantindo que os envelopes ficassem bem visíveis. O pastor Grant foi até a frente e pigarreou. Ele falou sobre sacrifício, comunidade e como às vezes as pessoas mais próximas nos decepcionam. Eu vi várias cabeças virarem levemente na minha direção. Ninguém dizia meu nome, mas os olhares diziam. Então ele disse: "Hoje estamos aqui para apoiar uma família em uma fase difícil." Foi quando eu comecei a andar para frente. Meu salto batendo no chão do salão parecia mais alto do que deveria. Minha mãe me viu primeiro. O rosto dela mudou de tristeza para pânico tão rápido que quase me fez sorrir. "Camille", ela sussurrou. "Não faz isso." Eu disse. "Eu não vim estragar nada. Eu vim corrigir a história." Trevor entrou na minha frente. "Você precisa sair daqui." Eu olhei por cima dele e falei com o pastor. "Pastor, antes que alguém doe baseado na história que ouviu, eu gostaria de 2 minutos." O salão ficou em silêncio. O maxilar do pastor Grant travou. Ele já tinha recebido o e-mail da Maya naquela manhã. Ele sabia que havia questões legais. Sabia que aquele evento, baseado em informações falsas, podia virar um problema para a igreja. Devagar, ele me entregou o microfone. Minha voz não tremeu. "Meu nome é Camille Carter. Eu amo meus sobrinhos e sobrinhas. Já comprei material escolar, paguei acampamento de verão, levei comida, ajudei com consertos de carro e estive presente em aniversários, febres, apresentações e emergências. Mas o que eu não fiz foi concordar em virar o plano gratuito de cuidado infantil para o bebê número 4. Marissa começou a chorar na hora. Trevor disse: "Ela está mentindo." Eu levantei o celular. "Então vamos aos documentos." No projetor, mostrei a primeira mensagem, minha mãe dizendo que eu iria cuidar das crianças. Minha resposta clara dizendo que aquilo não era minha responsabilidade. Depois mostrei o relatório do Centro Comunitário Lakeview, com os dados sensíveis cobertos. Estava escrito claramente que 3 crianças tinham sido deixadas lá com um bilhete me colocando como responsável sem o meu consentimento. Um murmúrio começou a se espalhar pelo salão. Eu mostrei o formulário da escola onde meu nome aparecia como responsável principal para buscar as crianças. Mostrei o formulário da creche com uma assinatura falsa. Mostrei o relatório do hospital dizendo que Trevor tentou deixar 3 menores no meu trabalho e ainda gravou funcionários depois de ser mandado parar. Eu não mostrei informações médicas das crianças. Eu não insultei ninguém. Não chamei minha irmã de nomes. Eu só deixei os documentos falarem por mim. E eles falaram alto. Uma mulher da igreja levantou devagar. "Marissa, você disse que a Camille abandonou eles." Marissa limpou o rosto e respondeu. "Ela abandonou emocionalmente." Trevor explodiu. "Isso é assunto de família." Um homem no fundo falou. "Então por que vocês estão arrecadando dinheiro público com isso?" O clima no salão mudou. A pena começou a virar dúvida. Então eu mostrei o último slide. Não tinha nada que expusesse as crianças, mas tinha categorias e valores dos últimos 5 anos. Mercado, uniforme escolar, festas de aniversário, contas de emergência, gasolina, conserto de carro, acampamentos, custos de cuidado infantil. O total era tão alto que algumas pessoas na sala suspiraram. Minha mãe segurou a beirada da mesa. Meu pai olhou para o chão. A imagem da família pobre sem apoio começou a rachar. O pastor Grant caminhou até a caixa de doações e colocou a mão em cima. "Até isso ser esclarecido, a igreja não vai receber doações hoje. Quem já doou pode falar com o tesoureiro para reembolso." O rosto do Trevor ficou vermelho. "Vocês vão acreditar nela mesmo assim?" O pastor olhou para ele e respondeu. "Eu acredito em documentação." Foi essa frase que acabou com o teatro. Marissa levantou rápido demais, arrastando a cadeira. "Espero que você esteja feliz", ela chorou.
Você humilhou uma mulher grávida. Eu olhei para ela e senti algo quebrar. Não dor. Alívio. Não, Marissa. Eu só parei de deixar você usar a gravidez como escudo para mentira. Minha mãe cobriu a boca com a mão. Meu pai finalmente me olhou, e pela primeira vez na vida, eu vi que ele não estava decepcionado comigo. Ele estava com medo. Não porque eu fosse perigosa, mas porque eu não era mais controlável. Eu devolvi o microfone para o pastor Grant e saí antes que transformassem aquilo em outro julgamento. Mas as consequências não ficaram dentro da igreja. Na segunda-feira de manhã, o chefe do Trevor na concessionária já tinha visto o vídeo do hospital. Na terça, seguidores da Marissa já estavam fazendo perguntas depois de verem prints. E na quarta, a creche me ligou por causa de uma dívida em aberto no meu nome. Foi aí que eu parei de corrigir a história e comecei a fechar portas. A diretora da creche parecia constrangida quando ligou. Disse que não queria me incomodar, mas que a conta ligada ao Miles e a Chloe estava em atraso, e como eu era pessoa registrada para pagamento, precisavam saber quando eu iria resolver. Por um momento, eu não disse nada. Não porque eu ainda estivesse surpresa, mas porque existe uma calma estranha que chega quando as pessoas provam seu ponto várias vezes. Eu pedi para ela me enviar o contrato por e-mail. 10 minutos depois, eu abri o arquivo e lá estava meu nome de novo, Camille Carter, responsável pelo pagamento, cuidadora autorizada, assinatura no final. Outra falsificação. Dessa vez, a Maia não mandou carta de aviso. Ela entrou com a ação. Ao meio-dia, a creche já tinha me removido da conta e exigido que Marissa e Trevor fossem pessoalmente com documentos e pagamento. Às 14h, a escola confirmou por escrito que meu nome tinha sido retirado de todas as listas de busca e emergência. Às 4h, a clínica pediátrica fez o mesmo. A Maia também enviou uma notificação formal para o empregador do Trevor, porque o relatório do hospital mostrava que ele tinha usado o e-mail da empresa para imprimir formulários de autorização de cuidador. Eu não pedi para ele ser demitido. Nem precisei. Adultos não são destruídos por consequências. Eles são revelados por elas. O Trevor foi suspenso primeiro. Depois a concessionária descobriu que ele tinha usado recursos do trabalho para resolver briga pessoal. Depois um cliente reconheceu ele do vídeo do hospital e disse que nunca compraria carro de alguém que tentou largar crianças no hospital. Em menos de uma semana, ele estava desempregado. E, claro, ele me culpou. Gente como o Trevor sempre culpa o espelho por mostrar a sujeira. A página de mãe influenciadora da Marissa foi desmoronando depois. As pessoas adoravam a luz suave, as frases inspiradoras, a imagem bem editada de uma mãe lutando e dando conta. Mas não gostaram de relatórios policiais, assinaturas falsas e perguntas sobre arrecadação na igreja. Uma marca pequena de produtos de bebê tirou ela do programa de parceria. Depois outra. Ela desativou os comentários depois que alguém escreveu: "Uma aldeia não é a mesma coisa que uma mulher não paga." Essa frase me fez rir mais do que deveria. Meus pais sofreram de outro jeito. Minha mãe perdeu o cargo de organizadora de eventos da igreja depois que o pastor Grant anunciou novas regras para arrecadações pessoais. Meu pai saiu do conselho do bairro porque os vizinhos começaram a perguntar por que um ex-líder comunitário tinha pressionado a própria filha enquanto ignorava documentos falsificados. O homem que antes me calava com um olhar agora evitava me olhar no mercado. Mas a consequência mais satisfatória também era mais simples. Eles tiveram que cuidar das crianças sozinhos. Sem Camille. Sem buscar automático. Sem tia de emergência. Sem dinheiro aparecendo quando tudo dava errado. Minha mãe durou 8 dias antes de ligar de um número privado. Sem fôlego, irritada. Chloe passou mal no tapete. Miles faltou na escola. A Harper tem trabalho amanhã e sua irmã não dá conta sozinha. Eu respondi. Então o marido dela ajuda. Silêncio. Nós duas sabíamos que o Trevor estava em casa, desempregado, mas ainda assim disponível. Camille, ela disse, mais baixa agora. A gente não sabia que era tão difícil. Eu fechei os olhos. Essa frase deveria ter me feito sentir compreendida. Mas não fez. Só me cansou. Vocês sabiam que era difícil, eu disse.
Por isso mesmo tentaram empurrar para mim. Um mês depois, a mediação foi marcada. Maia sentou de um lado da mesa comigo. Do outro lado estavam Marissa, Trevor, Elaine e Victor, com o advogado que já parecia ter avisado eles para ficarem quietos. Mas eles não ficaram. Trevor tentou dizer que as assinaturas falsas tinham sido mal entendidos. Maia colocou os formulários lado a lado com os registros de impressão do e-mail dele. Marissa tentou justificar. Eu sempre ajudei, então ela achou que eu continuaria ajudando. Maia respondeu. Ajuda passada não cria consentimento legal futuro. Minha mãe chorou. Meu pai ficou olhando para as próprias mãos. No fim, eles assinaram tudo. Nada de contato direto por 12 meses, exceto por e-mail. Nada de postar sobre mim. Nada de usar meu nome em documentos ligados às crianças. Nada de levar as crianças para minha casa ou meu trabalho. O Trevor aceitou reembolsar meus custos legais e pagar danos por interferir no meu trabalho. Marissa e Trevor foram obrigados a fazer um curso de responsabilidade parental por causa do hospital e do centro comunitário. Enquanto assinavam, Marissa me olhou com os olhos vermelhos e sussurrou. Você mudou. Eu respondi. Não. Eu só virei inconveniente de usar. Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Por um segundo, eu quase senti pena. Quase. Naquela noite, recebi um e-mail da rede do hospital. Tinha uma vaga aberta em Raleigh, em um cargo sênior de operações de emergência. Melhor salário, melhor horário, outra cidade. Se fosse 6 meses antes, eu teria hesitado. Ia pensar que minha família precisava de mim. Mas naquela noite, eu aceitei a entrevista antes da culpa acordar. 2 semanas depois, veio a oferta. Na noite antes de eu me mudar, meu telefone tocou de um número desconhecido. Eu atendi contra meu próprio julgamento. A voz da minha mãe veio baixa e afiada ao mesmo tempo. Você vai mesmo abandonar sua família por causa de alguns problemas com babysitter? Eu olhei ao redor do meu apartamento meio vazio, com caixas marcadas, livros, cozinha, trabalho, liberdade. Não, eu disse. Eu estou indo embora porque finalmente entendi que nunca foram só problemas de babysitter. Raleigh era silenciosa de um jeito que parecia estranho no começo. Na primeira manhã no novo apartamento, eu acordei antes do despertador, porque meu corpo ainda estava treinado para a crise. Peguei o celular esperando chamadas perdidas, emergências, culpa, pedidos, alguém precisando de carona, pagamento, busca, desculpa que eu não devia. Não tinha nada disso. Só um e-mail da minha nova supervisora me dando boas-vindas à equipe regional de operações, e um alerta do tempo dizendo que ia chover à tarde. Fiz café e fiquei na janela vendo a cidade se mexer sem precisar de mim. Foi estranho. Depois, foi bonito. 6 meses passaram. Meu trabalho era exigente, mas de um jeito justo. Quando um hospital precisava de coordenação, era porque crianças estavam doentes e o sistema importava, não porque adultos não tinham vontade de se organizar. Fiz novos amigos. Comecei a fazer trilhas aos sábados de manhã. Comprava mercado sem pensar se alguém da minha família ia pegar metade. Passei a dormir a noite inteira. Aprendi que paz pode parecer entediante quando você vem do caos. E depois de um tempo, o entediante vira o luxo mais raro do mundo. Eu ainda me importava com a Harper, o Miles, a Chloe e o novo bebê, um menino chamado Owen. Isso nunca mudou. O que mudou foi a forma do meu cuidado. Eu mandava presentes de aniversário por entrega. Contribuía com um fundo de faculdade que a Maia organizou de um jeito que ninguém da família podia mexer. Pagava diretamente algumas sessões de terapia quando a escola sugeriu apoio psicológico para as crianças. Mas eu não fazia mais babysitting. Não buscava mais. Não virava plano de emergência. Os adultos que tiveram aquelas crianças finalmente tiveram que organizar a própria vida, pagar contas, ajustar horários, resolver cuidados, viver com o peso das próprias escolhas. Marissa teve o bebê no fim do verão. Não teve festa grande, nem arrecadação na igreja, nem discurso sobre a comunidade. O anúncio do bebê teve alguns likes educados e quase nenhum comentário. Trevor estava fazendo bicos num depósito depois de ser definitivamente mandado embora da concessionária.
O carro grande que ele gostava desapareceu primeiro da garagem, depois os móveis do quintal, depois as fotos semanais de restaurante. Marissa voltou a vender cobertores de bebê feitos à mão na internet, mas o tom mudou. Ela não falava mais em bênção de uma comunidade. Agora falava de códigos de desconto. Meus pais envelheceram rápido naquele ano. Sem cargo na igreja e sem status no bairro, eles tinham menos lugares para representar autoridade. Eles ainda ajudavam a Marissa, mas agora entendiam o que tinham tentado me empurrar: buscar na escola, dias de doença, crises, contas, consultas, roupa para lavar sem fim. Minha mãe ligou uma vez de número privado e disse: Camille, eu preciso te falar uma coisa. Eu quase desliguei, mas fiquei. Ela respirava meio descontrolada. Eu não sabia o quanto você carregava. Eu olhei para minha mesa, onde o calendário tinha reuniões que eu escolhi e noites que eram minhas. Sabia sim, eu respondi com calma. Vocês só achavam que eu ia continuar carregando. Ela começou a chorar. De verdade, ou talvez só mais uma forma de pressão. Ela perguntou se eu podia ir para casa num fim de semana porque a Marissa estava sobrecarregada. Eu disse não. Mas ofereci pagar diretamente uma sessão com uma consultora de planejamento de cuidados infantis, para ajudar eles a criarem uma rotina de verdade. Minha mãe disse: Isso não é o mesmo que família ajudando. Eu respondi: É exatamente família ajudando. Só não é mais uma pessoa se sacrificando por todos. Essa foi a última conversa longa que tivemos. Uma semana depois, Marissa me mandou um e-mail com uma frase só. Você fez todo mundo nos odiar. Eu respondi com uma frase. Não. Eu só dei as informações necessárias para vocês pararem de me culpar. Ela não respondeu. Naquela noite, eu estava sentada na varanda em Raleigh quando a chuva começou a cair, leve, prateada sob as luzes da rua. Meu celular estava virado para baixo na mesa. Pela primeira vez, eu não senti medo do que poderia estar esperando na tela. Eu pensei naquele churrasco. No jeito que eles riram quando disseram que minha vida era treino para servir outra pessoa. Pensei no centro comunitário, no hospital, no projetor da igreja, na mesa da mediação. Eu pensei em quantas vezes eu tinha confundido ser necessária com ser amada. A lição mais difícil não foi aprender a dizer não. Foi sobreviver à raiva das pessoas que se beneficiavam dos meus sim. Família deveria ser um lugar onde o amor é dividido, não um sistema onde uma pessoa é drenada para todo mundo ficar confortável. Crianças merecem pais responsáveis, planos honestos e adultos seguros, não caos disfarçado de tradição. Ajudar é algo bonito quando é uma escolha livre. Quando vira obrigação, quando é exigido, manipulado ou imposto pela culpa, deixa de ser amor e vira controle. A minha história me ensinou que limites não são crueldade. Limites são educação. Eles mostram onde o respeito começa. E também mostram que a nossa paz tem valor. Você pode amar pessoas e ainda assim se recusar a ser usado por elas. Você pode se importar com crianças e ainda assim saber que não é sua responsabilidade criá-las. Você pode se afastar de um padrão de família e ainda assim se tornar uma pessoa melhor por causa disso. Naquela noite, eu desliguei meu celular, ouvi a chuva e sorri. Pela primeira vez na minha vida, ninguém estava esperando que eu salvasse eles das consequências das próprias escolhas. E pela primeira vez, eu não confundi esse silêncio com solidão. Eu reconheci pelo que ele realmente era: liberdade. Toda história é criada com cuidado, com a intenção de entreter e transmitir lições significativas aos espectadores. Este vídeo é uma história fictícia, feita apenas para fins educacionais de narrativa. Através de histórias assim, buscamos compartilhar mensagens sobre justiça, respeito próprio, cura emocional e a força necessária para seguir em frente.